Então, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. É com imensa alegria que a gente está aqui, né, para conversarmos, para discutirmos, para aprendermos todos juntos, sem exceção, né, com o nosso Cristo, à luz da nossa querida doutrina espírita. Eu, quando venho aqui nessa atividade que eu adoro, acho muito linda, em que as casas se reúnem, né, não só aqui na Bahia, como também em Minas, com o representante aí que é Serra dos Aimorés, eu me sinto muito feliz, porque eu acho que a atividade de congregação, né, de fraternidade, é que deve reger todas as nossas atividades, todas as nossas posturas aí no meio espírita ainda mais. E eu fico muito feliz. Só fico preocupado com o pessoal de Poço da Mata, porque eu já falei com eles que quase sempre que eu vou participar dessa atividade, eles têm que carregar esse karma, que é a minha presença. E eu pensei assim, bom, bem que eu podia falar de bem-aventurados os aflitos, né? Porque é uma verdadeira aflição. Mas, de qualquer sorte, bem-aventurados os mansos também, cabe muito bem, já que eles, na mansidão que o Cristo ensinou, acabam aceitando, né, esse karma de ter que me ouvir quase sempre que eu estou falando nessa Semana Espírita Conjunta. Mas, gente, é uma alegria imensa, então, a gente está aqui juntos, né, 22ª Semana Espírita, que traz para nós esse hino que o Cristo trouxe para que a gente possa se elevar ao Pai. Esse hino de felicidade, de esperança que ele entoou, né, quando esteve conosco há 2000 anos atrás. E o Sermão da Montanha, ele faz parte de um tópico, de um capítulo inteiro de Mateus, né, que o capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 48, tudo é o Sermão da Montanha. E nessa construção que Mateus nos traz, nessas passagens sublimes, nós temos as bem-aventuranças, que é a primeira parte desse capítulo, mas temos também a lei, a justiça e o reino, onde ele traz lições de Jesus, como aquela que ele diz que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Fala para nós da missão dos discípulos, né? Onde vai falar para a gente que nós somos o sal da terra, que é necessário a gente colocar a luz sobre o candeeiro, né? E não debaixo do alqueire. E vai terminar esse capítulo precioso do seu evangelho com a interpretação de algumas partes do evangelho, da lei, né, que mal interpretadas traziam dificuldades para a postura dos judeus da época. Então, esse sermão da montanha que está no capítulo 5 é muito precioso e a gente precisa ler. Nós nos embasamos na tradução aqui de Haroldo Dutra, do Novo Testamento, que a gente recomenda, já que Haroldo vai trazer a tradução destituída dos vieses religiosos, mas com a preocupação de ser mais fidedigno a o que provavelmente os evangelistas e o próprio Cristo queriam nos informar quando trouxeram à luz essas mensagens de Jesus quando aqui esteve. Primeiro, a gente lembrar um pouquinho sobre tudo que tem sido discutido desde sexta-feira com a nossa querida Ana Teresa, né? Falar de como que foi construído por Jesus esse sermão grandioso, né? Essas bem-aventuranças foram constituídas. E a gente, quando ouve, por exemplo, Simão Pedro, ele nos traz uma forma de apresentar, de ver essas bem-aventuranças, que é uma coisa muito linda. Ele compara que não é à toa, ele diz, né, que não é à toa que Jesus subiu ao monte para que pudesse nos trazer essas mensagens libertadoras. E ele fala que as bem-aventuranças são como que fossem degraus, para que a gente pudesse gradativamente, adquirindo uma qualidade, uma virtude atrás da outra, pudéssemos ir galgando esses degraus até alcançarmos o cume dessa montanha, o cume que é a perfeição, a que nós estamos todos destinados. Então, nada na construção, na fala de Jesus, acontece aleatoriamente.
Não são palavras ditas de improviso. Tudo tem um objetivo, tudo tem um direcionamento, como tudo na obra do Pai, que sempre faz todas as coisas com um objetivo, com uma utilidade. E Jesus, também nessa passagem fenomenal, fala e constrói a sua fala de uma maneira premeditada. Inclusive, a ordem das bem-aventuranças segue um caminho que nos direciona à aquisição, como eu disse, dessas virtudes que nos permitirão, galgando-as, alcançar esse cume da montanha, essa perfeição relativa que nos cabe. Então é assim que, primeiramente, Jesus traz a lição da humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vem nos trazer assim Jesus que a humildade é a virtude primordial. Sem a humildade, não é possível alcançar as demais virtudes. Não foi por outro motivo que a primeira lição que o Cristo nos traz quando aqui chega ao planeta é a lição que está na manjedoura. A lição da humildade. O sol, o governador de nossas almas, o governador celeste do nosso orbe, poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar, em todos os palácios possíveis, na opulência, no conforto, mas ele escolhe vir na manjedoura, nos trazendo a primeira e fundamental lição de que, sem a humildade, é impossível galgarmos os degraus seguintes que nos permitem alcançar esse cume da montanha. Vem na sequência, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os que estão enlutados, segundo a tradução de Haroldo, porque traduz esse sentimento de dor que muitas vezes nós acolhemos, somos obrigados a acolher no nosso coração, e são bem-aventurados esses, porque serão consolados, mostrando para nós as lições da virtude que nós precisamos trabalhar para conquistar, da aceitação, da resignação, da compreensão das dificuldades que são, na verdade, experiências necessárias para que consigamos extrair de nós esse processo de purificação, de engrandecimento de nossas almas. Na sequência vem a bem-aventurança que nós vamos conversar hoje. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Nos mostra nessa lição, Jesus, o próximo passo necessário, o próximo degrau a ser alcançado, o da docilidade, da mansuetude, da afabilidade, da obediência, que é necessário para que a gente possa continuar adquirindo as virtudes que nos permitirão a perfeição. Na sequência, Jesus nos fala didaticamente que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, já que eles serão saciados, fazendo necessário a gente distinguir os justos dos justiceiros. Os justos que entendem a justiça inserida na lei divina, que além de justa é misericordiosa. Porque essa é a segunda, o próximo degrau que a gente precisa alcançar, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E a misericórdia que precisamos nutrir, que precisamos alcançar, nos compadecendo de todos os que nos rodeiam, com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas imperfeições, com os seus potenciais. Essa misericórdia que vai nos induzir à prática do amor, à prática da caridade. E nós lembramos que fora da caridade não há salvação. Essa bandeira significativa que a doutrina espírita levanta, ergue para nos dar o norte e o rumo que nos permite nos salvarmos das nossas torpezas, nos salvarmos das nossas dificuldades, da nossa ignorância, da nossa pequenez. Depois, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ontem, Cláudio Scofield nos falou sobre essa bem-aventurança. E essa bem-aventurança, quando nós alcançarmos esse degrau, já pertinho do cume, nós veremos Deus
em todos. Veremos Deus refletido em todas as coisas, em toda a obra da criação. Já não mais enxergaremos o mal, que na verdade nos reflete, mas enxergaremos o bem, que reflete o Criador. O Criador que está em todos, desde os menores, os mais repletos de dificuldades, de ignorância, até os mais sábios. Porque assim, enxergando o bem que está íncito neles, faremos como Jesus faz conosco. Que enxerga em nós, a despeito das nossas dificuldades, a despeito das nossas problemáticas, a despeito da nossa ignorância, das nossas imperfeições, Jesus enxerga em nós o anjo potencial que ainda não existe, mas que está aqui em cada um como semente a ser germinada. E finaliza com bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E apenas o Cristo, quando aqui esteve, alcançando esse patamar mais elevado, como o espírito mais puro que aqui pisou, foi reconhecido onde passava como filho de Deus. Porque ele teve esse título merecidamente. E nós, quando alcançarmos o cume dessa montanha grandiosa, também seremos chamados de filhos de Deus. Então, essa construção belíssima, que é o Sermão da Montanha, em especial com as bem-aventuranças, nos remete a reflexões extremamente profundas nessa conquista de virtudes que gradativamente precisamos buscar para nos elevarmos conscientemente, com firmeza, na direção do Pai. Bom, mas em Mateus, capítulo 5, versículo 5, nós temos bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E para que a gente possa compreender todas as lições inscritas nas Escrituras, no Evangelho, no Velho Testamento, em todas as Escrituras, como nos dizem os Espíritos, lá em Obras Póstumas, na segunda parte, nos falam que todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria. E por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave, nos dizem os Espíritos, o Espiritismo vem revelar. E é com a chave da doutrina espírita que nós precisamos abrir as portas dos evangelhos, as portas das bem-aventuranças, as portas das Escrituras, e extrair assim o espírito da letra, para que, compreendendo com clareza, sem o véu da alegoria, possamos compreender claramente as lições que Jesus nos traz, para que, compreendendo-as, possamos nós instaurarmos essas lições em nossas atividades cotidianas, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ações, para que assim possamos também nós ser chamados de irmãos do Cristo, de cristãos, daqueles que abraçam a mensagem de Jesus. Mas para que a gente possa destrinchar um pouco essa bem-aventurança, é necessário que nós lembremos que precisamos entender, compreender alguns tópicos que estão escritos em palavras tão simples e tão singelas. Primeiro, é preciso compreender o que é ser bem-aventurado. Na sequência, é necessário que a gente compreenda o que é ser manso, para que possamos, então, nos debruçarmos sobre a palavra herdar, porque eles herdarão a terra. E a quarta questão, não menos importante, para que a gente possa compreender com mais clareza e profundidade essa bem-aventurança, é entender o que significa essa terra que será herdada por esses bem-aventurados que são mansos, que são pacíficos. Pois bem, bem-aventurados, começa Jesus. Bem-aventurados os mansos. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurança nos remete à ideia de felicidade. Não de alegria, mas de felicidade. Porque a felicidade é um estado mais pleno, mais constante, enquanto que a alegria é algo passageiro,
que vislumbramos em algumas circunstâncias e que se contrapõe, por exemplo, à tristeza. Mas a felicidade é um sentimento, enquanto a alegria poderíamos chamar mais de uma emoção, de uma sensação. E assim nós nos remetemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde no seu capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro nos traz aquela preciosa lição intitulada A Lei de Amor, inscrita no item 8 desse capítulo 11. Ele vai nos dizer lá então que, em sua origem, o homem só tem instintos. Assim, o homem se apropria da satisfação desses instintos, dessas necessidades corpóreas, dessas necessidades físicas, dessas necessidades materiais, e se satisfaz em atendê-las. Assim, o homem, no início, só tem instintos e nos remete à ideia dessa satisfação. Hoje, nós ainda temos espíritos, pessoas, seres humanos, irmãos nossos, que estão paralisados na satisfação, no atendimento aos seus instintos, às suas necessidades mais primevas, buscando única e exclusivamente os gozos, para que possa um dia, diante das dificuldades que talvez precisem passar, despertarem para um outro momento. E Lázaro continua dizendo que, quando está mais avançado, mas também corrompido, o homem só tem sensações. E aí o homem começa a experimentar as emoções. Começa a experimentar essas sensações que lhe permitem vislumbrar algo que ele deseja possuir de maneira mais perene. Assim a alegria, assim as situações que elevam, mesmo que momentaneamente, a sua alma. Mas ainda o homem se encontra corrompido, não encontra o caminho que o leva à conquista da felicidade verdadeira. E é por isso que só quando está mais instruído e depurado é que o homem vai ter sentimentos. E Jesus nos fala nas bem-aventuranças não da satisfação de instintos, não das sensações, das emoções, mas dos sentimentos, que nós vamos destrinchando, adquirindo com a aquisição gradativa de cada virtude. E Lázaro encerra essa parte desse precioso item, dizendo que o ponto delicado do sentimento é o amor. A conquista maior que nós vamos alcançar é a conquista do amor verdadeiro, o amor bem entendido, que nos permite assim agir em nome de Deus, em nome do Cristo, onde quer que estejamos. E a gente assim compreende que a felicidade, esse estado de espírito, esse sentimento perene, ele independe das circunstâncias. Ele independe das situações que vivenciamos. Independe se estamos alegres ou se estamos tristes. Porque estaremos felizes, porque compreendemos em tudo, em todas as circunstâncias, a vontade sábia, soberana e misericordiosa do Pai, em tudo que fazemos, em tudo que nos ocorre. Então, as bem-aventuranças, a palavra bem-aventurados, significa essa felicidade verdadeira. Essa felicidade sem mesclas, esse sentimento nobre e elevado que nós estamos na direção de conquistar verdadeiramente. E o que seriam mansos? Bem-aventurados os mansos. O que seriam mansos? Nessa parte se torna extremamente importante o contraponto que Jesus já nos traz diante de seres humanos beligerantes, agressivos, violentos, que ainda hoje somos, que ainda hoje nos caracteriza as personalidades. Essa vontade de retribuir, né, a violência que nos agride, que nos machuca, com outra violência, com a desforra, com a vingança. Então, Jesus fala que na lei de Deus, Deus não usa da violência.
Jesus reconhecia em cada um de nós, quando aqui esteve, espíritos atrasados com suas dificuldades, mas respeitou cada um, respeitou cada livre-arbítrio, porque ele sabia que não poderia violentar os nossos espíritos, violentar as nossas mentes, violentar as nossas inteligências. Que era necessário a sua mansuetude para que nós, no tempo certo, no tempo de Deus, pudéssemos alcançar os recursos preciosos que ele havia nos legado com a sua vinda até a Terra. E o contraponto com a violência é fundamental a gente compreender de cara, nessa análise da mansuetude. Porque Deus, assim, nunca se utilizou da violência. Deus se utiliza do tempo. O tempo que para ele inexiste. O tempo que nos permite um amadurecimento. O tempo que nos permite a decisão. O tempo que nos permite o mérito. Mesmo que com isso, ao longo das eras, possamos nos desviar do caminho, Deus aguarda pacientemente, porque sabe que mais dia menos dia, mais século menos século, mais milênio menos milênio, nós nos encaminharemos na sua direção. Então, nós somos violentos. Nós queremos resolver as coisas no tapa. E às vezes essas circunstâncias até resolvem, mas de uma maneira inadequada, de uma maneira que traz mais dificuldades e problemas do que verdadeiramente soluções. E Jesus assim vai nos mostrar que o caminho para a aquisição das virtudes que levam a Deus passa pela não beligerância, passa pela aquisição dessa mansuetude. E a gente precisa entender que mansidão não significa fraqueza. Mesmo quando a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesse capítulo 8, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nos seus itens 5, quando Kardec fala assim: quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Isso nos dá uma ideia de que o manso é um ser fraco, fraco de força, de vontade, de desejo, de esperança. Mas não é isso que Kardec quis nos dizer. Quando nós lemos Kardec de uma maneira apressada, podemos retirar daí interpretações equivocadas. Porque Kardec não quis nos dizer isso. Ele fala o fraco no sentido daquele que é o forte pela parte material, pela parte física, aquele que busca a violência, em contraponto a esse que é manso, que é tranquilo. Então, mansidão nunca foi e nunca será fraqueza, ao contrário. Muito mais fácil é a gente revidar. Muito mais natural, muito mais instintivo é a gente retribuir uma bofetada com outra bofetada. O olho por olho, dente por dente. Exige de nós muito mais fortaleza, muito mais esforço, muito mais vontade, exercitarmos a mansidão. Porque isso vai contra os nossos instintos primordiais, que nos fizeram chegar até aqui, que têm a sua importância, mas que nesse momento atrapalham a nossa marcha. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trazem caminhos para que nós possamos adquirir, desenvolver essa mansidão. Isso está lá no capítulo 8, então, nos itens 6, 7 e 8, quando vão falar para nós da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência e da resignação, que são elementos que vão estruturar-nos para que nós possamos adquirir a mansuetude verdadeira. Então, nos fala Lázaro da afabilidade e da doçura, nos mostrando a importância desses dois recursos que muitas vezes são confundidos. Nos fala da gentileza, nos fala de como que nós devemos lidar com o outro, da compreensão, do carinho, da ternura, da compaixão. E essas duas qualidades, essas duas ferramentas ditam para nós
como nós devemos nos comportar com relação ao próximo. Sempre com doçura, com afabilidade, com cuidado, com aquele carinho que a gente não deveria estar cuidando para quando a gente vai levar uma taça de cristal, para que aquilo não caia, não se despedace. Tamanho deve ser o cuidado que devemos ter uns com os outros, ou que nós devemos ter da nossa parte para com o nosso próximo. Na sequência, vem nos falar sobre paciência. A paciência, que é essa arte de aceitarmos as dificuldades, de compreendermos o momento em que vivemos, de lidarmos com as circunstâncias, com as problemáticas do dia, com aqueles que nos agridem, com paciência, com serenidade. Porque sabemos que as dificuldades que nós vivenciamos, na verdade, são frutos das nossas próprias condutas. Tudo que nos atinge é porque nós, de uma certa forma, semeamos na nossa caminhada. Buscamos, solicitamos, pedimos, com as escolhas tantas vezes equivocadas que vamos a cada existência fazendo. Então a paciência, na verdade, parece que se dirige ao que está fora, mas a paciência precisa se dirigir para o que está dentro de nós. Para que nós pacientemente possamos tolerar aquilo que são os instrumentos de Deus para nos refazer, para nos burilar, para nos aquietar, para nos mexer, para nos impulsionar, para que nós, assim, possamos tomar atitudes novas, condutas diversas, que vão fomentar para o nosso futuro, o futuro que a gente almeja, de paz e de felicidade, de tranquilidade, de trabalho, onde a tranquilidade íntima vai se refletir no trabalho incessante a serviço do Pai e a serviço de Jesus. Assim, a paciência trata da nossa relação conosco, da nossa relação com as nossas aflições, da nossa relação com as nossas imperfeições. E os dois outros instrumentos que os Espíritos nos apresentam para a aquisição dessa mansuetude, nós podemos dizer que são a obediência e a resignação, que vai tratar de duas virtudes que são ativas, contrariamente ao que nós imaginamos, que obedecer é você deixar a vontade de lado, resignar-se é você simplesmente aceitar sem preocupação aquilo que se apresenta para você. Mas não é isso. São duas virtudes, os Espíritos fazem questão de nos reforçar. São duas virtudes ativas, que exigem de nós o esforço, a decisão de buscarmos implementá-las em nossas vidas. Nos falam os Espíritos que a obediência é o consentimento da razão, onde precisamos fazer o esforço para que a razão se dobre às evidências, se dobre ao amor que vem do alto, que jorra em nossa direção. E eu me lembro muito bem de uma passagem do livro O Espírito da Verdade, se não me falha a memória, onde nós temos lá a liberdade com Jesus. E nesse texto que Emmanuel vai trabalhar, vai nos dizer que nós só somos verdadeiramente livres quando somos cativos à vontade do Pai. Essa é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Porque a nossa liberdade, ela só vai ser integral quando nós estivermos alinhados à vontade de Deus, que é a vontade sábia, a vontade que nos encaminha para a verdadeira felicidade, para a liberdade de ação, onde que nós não somos mais escravos das circunstâncias impostas pelo nosso orgulho, pelo nosso eu, e passamos a agir alinhados com a vontade do Pai. E quando nós nos tornamos cativos à vontade do Pai, aí nós somos verdadeiramente livres. E a obediência é esse consentimento da razão, que perquire, que pergunta, que questiona, mas que cede a essa vontade que lhe quer bem, que lhe faz bem, que lhe deseja, que lhe impulsiona na direção da aquisição dessas virtudes grandiosas. Enquanto que a resignação, nos dizem os Espíritos, são
A resignação significa o consentimento do coração, onde nosso sentimento, nossa vontade, envolvida pelo orgulho e pelo egoísmo, vai cedendo espaço à amorosidade que brota através da dor inicialmente, através dos aguilhões, mas que vão nos moldando, que vão nos encaminhando para a vivência de um mundo novo, de uma experiência nova, que vai fazendo com que a gente retire de nós o homem velho e permita que o homem novo se apresente. A resignação é o consentimento do coração. E Lázaro vai concluir dizendo que mansidão também é prestar ouvido dócil aos ensinos. Toda vez que somos dóceis aos ensinos que se nos apresentam, vindos da espiritualidade, vindo de alguém que está no momento com mais consciência, com mais entendimento, quando somos dóceis a esses ensinos, assim, aplicando-os, trazendo-os para a nossa vida, nós podemos também nos considerar mansos. A mansidão, então, é um processo em que temos ferramentas que os espíritos nos apresentam para que nós possamos adquiri-la, para que nós possamos desenvolvê-la e assim adquirirmos essa mansuetude que nos permite galgar esse degrau, esse terceiro degrau na escala que nos leva ao cume dessa montanha grandiosa. Mas há alguns percalços e os espíritos nos avisam sobre eles. Nos falam, por exemplo, das aparências, dos problemas que as aparências são para nós. Porque nos falam os espíritos que a educação e a frequentação do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Porque lá no fundo, nós não somos verdadeiramente possuidores dessas qualidades da mansuetude, da afabilidade, da doçura, da obediência, da resignação, da paciência. Mas aparentemente nos mostramos assim. E somos como sepulcros caiados, né? Que são cheios de podridão por dentro, mas se apresentam até razoavelmente belos por fora. E esse verniz, né, que essa educação nos traz, nos remete à ideia do que é o verdadeiro significado da palavra educação. Quando Kardec, comentando a resposta fenomenal oferecida por Fénelon à questão 917 do Livro dos Espíritos, vai nos trazer à luz o entendimento do que significa verdadeiramente a palavra educação. Porque essa educação que os Espíritos nos falam é a educação da instrução, a educação do intelecto. Mas a verdadeira educação, nos fala Kardec, é aquela educação que é capaz de moldar o caráter, de transformar a personalidade, de modificar o ser íntimo que nós somos, na nossa essência. E assim, fazer com que essas árvores tortas se endireitem, modificando-nos verdadeiramente no nosso íntimo. Então, os Espíritos vêm nos falar do problema que são as aparências. E nós vemos, muitas vezes, em nossas atitudes, aparências. Nós querendo, às vezes, mostrar aquilo que ainda não adquirimos. E que precisamos tomar consciência disso, para que também nós nos transformemos. Né? E é muito comum, né, a gente vê, por exemplo, no consultório, quando eu estou lá, eu pergunto tantas vezes quanto as pessoas vão lá nos procurar. Em determinado momento da consulta, eu pergunto para a pessoa assim, e aí, como é que você é? Uma pessoa calma, tranquila, sossegada? Ou é uma pessoa estressada, nervosa, preocupada, irritada? E a pessoa, assim, fala muito frequentemente, e acha normal. Olha, eu sou uma pessoa muito calma, desde que não pisem no meu calo. Ah, porque se pisarem no meu calo, aí eu rodo a baiana. E eu fico intrigado, porque isso é uma visão comum. Nós achamos normal, de uma certa maneira, quando pisam no nosso calo, nós nos mostrarmos. Como se nós vestíssemos uma máscara que só retiramos quando alguém nos cutuca, quando alguém nos instiga. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as aparências. Analisemos a nossa vida. Analisemos as nossas atitudes.
Quando estamos diante das circunstâncias comuns do dia a dia, quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém passa à nossa frente na fila do banco, quando qualquer circunstância que nos incomoda, qual é a nossa conduta? Qual é a nossa forma de ver, de pensar, para que a gente possa enxergar como estamos? E depois podemos pensar, na situação idêntica que eu estou vivendo, será que Jesus agiria de que maneira? Qual seria a conduta dele? Porque talvez assim nós vamos aquilatar a diferença que pode se apresentar abismal entre as duas condutas. Mas tomando consciência, a gente vai conseguir modificar. Né? E nos fala que na vida social é assim, mas na vida familiar também pode ser. A aparência daquele que, na vida comum, na vida social fora de casa, é um gentleman. É uma pessoa querida, animada, sorridente, mas que dentro de casa se torna tirano. Porque dentro de casa ele não precisa mentir para ninguém. Dentro de casa, todos sabem como ele é. E como muitas vezes ele não tem coragem de se mostrar como é nas relações com o outro, que vão talvez colocá-lo no lugar que ele deve, como os Espíritos nos falam no Evangelho, ele vai fazer isso dentro de casa. E vai impor a sua vontade de uma maneira muitas vezes violenta. Então, são percalços que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa trabalhar. E vai falar para a gente da cólera. Essas explosões que tantas vezes nós nos permitimos, que vão nos trazer uma série de consequências e que, no fundo, costumam representar apenas um orgulho ferido. Nós nos encolerizamos porque, não, comigo não pode, eu sou melhor, eu não podia estar acontecendo isso comigo, não poderiam estar fazendo isso comigo. E a gente se infla de ira. E a cólera é o reflexo desse orgulho, dessa vaidade que tantas vezes nós trazemos em nós. E precisamos lembrar que a cólera não só não remedeia nada, os espíritos nos dizem isso, como altera a nossa saúde. Olha que Kardec, os espíritos, vêm nos trazer essa informação lá em 1864. E nós sabemos hoje, com as pesquisas na área médica, pesquisas não religiosas, na área da psicologia, que realmente a ira, a impaciência, a irritação são sensações, são emoções que vão fazer com que a gente adoeça, vão combater a nossa saúde, minar a nossa saúde, fazendo com que a gente possa ter, às vezes, até uma doença grave que pode nos ceifar a vida. Quantas vezes as doenças, em especial do fígado, são relacionadas a isso, as doenças gastroenterológicas. Isso é tão comum que também no consultório eu costumo dizer que 80% das pessoas que sentam na cadeira, o problema está mais do pescoço para cima do que do pescoço para baixo. Porque são as questões das emoções em desalinho, das dificuldades que a pessoa ainda traz e não conseguiu compreender, que vão adoecendo-a, que vão trazendo as dificuldades que ela vai enfrentando, mas não sabe de onde vem. Né? A cólera, além de tudo, torna infelizes os que nos rodeiam. Falam os espíritos uma coisa muito importante. Ela não exclui certas qualidades que nós já adquirimos, mas vai nos impedir de fazer muito bem, porque quando chega com a cólera, a gente espanta as pessoas. A gente cria uma barreira vibratória que impede que o nosso desejo, por mais sincero que seja, de realizar o bem, possa alcançar o nosso próximo. E pode, às vezes, nos induzir, num ataque de ira, num ataque de cólera, a induzir a gente a fazer muito mal. E a gente lembra de Emmanuel, que fala no livro Sementeira Cristã, que às vezes uma existência inteira não é suficiente para que a gente possa resgatar 1 minuto de esquecimento do dever. Então isso é uma coisa muito grave. A cólera pode nos trazer grandes dificuldades, além de ser contrária à caridade e à humildade, que são os recursos que temos primordiais para que a gente possa alcançar o reino da felicidade perene. E o que significaria herdar? Afinal de contas, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. E a gente também tem uma ideia muito interessante sobre a palavra herança, herdar, como se a gente simplesmente ganhasse de mão beijada alguma coisa que veio para nós. Para muitos pode significar isso,
Mas, na verdade, herdar significa responsabilidade. Significa a necessidade de cuidar daquilo que recebemos. E que é necessário ter algum merecimento. Lembrando que a pessoa pode ser deserdada. Ela pode ser retirada da herança. E nós nos lembramos que nós somos filhos do proprietário do universo. Então, o que nós temos direito à herança é o infinito. Mas que cabe a nós lidarmos com a responsabilidade de lidarmos com esses bens, de termos o cuidado de conservarmos. E a gente se lembra da parábola dos talentos, onde o Pai, o Senhor, distribui os talentos conforme a possibilidade, conforme as condições que a pessoa tem, que o filho, que o servo tem para lidar com cada uma. Mas que é necessário que aquele que recebe, cuide, multiplique, se responsabilize, para que, sendo merecedor nas pequenas coisas, possa também se fazer merecedor nas grandiosas, nas grandes, nas infinitas. Então, herdar é muito mais do que apenas receber de mão beijada. Herdar significa nos comprometermos para que, de posse daquele bem que nos é legado, possa ser assim, ser conduzido esse bem a patamares mais elevados. E os bens que temos que herdar não são bens materiais, são bens do espírito, são bens morais que precisamos desenvolver, que precisamos carregar com cuidado, como essa herança de nós mesmos e herança do nosso Pai amoroso, que dentro de nós plantou a semente de cada perfeição, de cada virtude, de cada qualidade, que precisamos fazer brotar, herdando assim esse legado divino em nossas vidas. E a terra? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Obviamente que a primeira coisa que nos lembramos, em especial nesse período em que vivemos, um período de transição, onde a terra, como nos dizem os espíritos reiteradamente, está deixando o patamar, o nível hierárquico de mundo de expiação e provas, está se elevando na hierarquia dos mundos, diante das transformações dos seus habitantes. E assim, a Terra vai deixar de ser esse mundo onde há o império do mal, para se tornar um mundo onde há equilíbrio entre bem e mal. E a gente faz outro parênteses, onde precisamos nos lembrar que o mundo de regeneração, como nos disse Haroldo numa palestra aqui conosco, o mundo de regeneração não é um mundo onde não existe o mal. O mal ainda existe no mundo regenerado. Assim como existe ainda no mundo ditoso. O mundo ditoso, nele há o império do bem, o predomínio do bem. Mas ainda não há exclusividade. Porque essa exclusividade do bem só vai acontecer na morada dos espíritos que já alcançaram a angelitude, que já alcançaram o estado de pureza, que não lhes permite mais se equivocar, que não nos permite mais desviar, como nós ainda fazemos, das leis sábias de Deus. Assim, só nos mundos celestes, só nos mundos divinos, é que a felicidade é perene, é plena, e onde há exclusivamente o bem. Assim, nós estamos vivendo esse período de transformação. E nada mais justo pensarmos de que a terra a que Jesus faz menção é essa terra nova, essa terra que se descortina para nós como um ambiente de paz relativa, onde nos falam Kardec e Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho, esse mundo, esse ambiente onde o espírito alcança um pouco de paz para se refazer, para se recompor nessas lutas que precisa continuar travando consigo nas conquistas das qualidades e na retirada, na extração das imperfeições que ainda traz, que ainda lhe caracterizam. Então a gente poderia pensar perfeitamente que Jesus faz menção a essa terra regenerada,
essa terra ditosa, essa terra celeste que há de vir, e que só os mansos poderão herdar. Mas quando nós vamos à tradução que está no texto, vemos que a palavra terra é grafada com a letra T minúscula, nos mostrando que Jesus não queria nos dizer, nos remeter à ideia de herdarmos o planeta, a matéria, mas fazia menção àquele povo que já vinha buscando gradativamente a terra prometida, a terra onde jorram leite e mel, a terra de Canaã, a terra do bem, da felicidade. É a essa terra que Jesus faz menção. Mas não significa ela um lugar, uma região geograficamente restrita e circunscrita. Mas Jesus faz menção à terra de nossos corações. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra fértil, que brotará nos corações daqueles servos fiéis e sinceros. É essa terra de nós mesmos, esse estado da alma, que Jesus certamente veio nos dizer que nós seremos herdeiros, possuidores, quando nos dedicarmos às conquistas dessas condições, dessas virtudes, dessas qualidades encerradas na mansuetude, encerradas em sermos pacíficos. E assim, Hahnemann, no capítulo 8 ainda do Evangelho, vai encerrar nos mostrando que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Se nós hoje ainda não alcançamos o patamar que o Cristo nos informa sermos capazes de alcançar, porque ele disse para nós que nós somos deuses, que nós somos capazes de fazer tudo e muito mais. Ele vem nos mostrar, Hahnemann, dessa maneira, que nós, quando quisermos nos corrigir, sempre poderemos. O que está alinhado com a questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem, uma das respostas que mais nos inquietam, porque nos impactam. Nos dizem os Espíritos, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Mostrando que não basta a gente fazer esforço, que o esforço que precisarmos fazer é menor ainda do que aquele grão de mostarda, que já é um grão insignificante. Mas o esforço que precisamos fazer para dominar as nossas más inclinações, dominar aquilo que nos torna imperfeitos, que nos torna infelizes, que nos torna devedores da lei de Deus e devedores das nossas consciências. É um esforço muito insignificante. Já não basta que seja insignificante. É posto como muito insignificante. Mostrando que nós precisamos direcionar a nossa vontade dentro desse gabinete, como nos diz Emmanuel, né? Desse escritório da mente. Quando Emmanuel vai no livro Pensamento e Vida nos trazer informações sobre o que significa a vontade, que é essa decisão esclarecida de tomar, de dar rumo às coisas, de se impor e dar o direcionamento às forças que nós trazemos dentro de nossas almas, dentro de nossos seres, dentro de nós. Assim, meus irmãos, que a gente possa se compenetrar de que é caminhando com Jesus que seremos bem-aventurados, que seremos felizes, que é adquirindo pelo nosso esforço, pela nossa vontade, a mansuetude, com as ferramentas que a espiritualidade nos apresenta, que são passíveis de ser alcançadas com esforços muito insignificantes. É que seremos capazes de termos a responsabilidade de cuidar da herança preciosa que já jaz dentro de nós. E assim, nós herdaremos e seremos de fato proprietários dessa terra de nossas almas, dessa terra de nossos corações. E para finalizar, gostaria de trazer para vocês informações sobre a mansidão, inclusive na dieta. Porque Casimiro de Abreu nos fala, no livro Notícias do Além,
de uma dieta especial, a dieta espiritual. Nos fala Casimiro de Abreu. Ergue-te cedo e bendize o sol da renovação. Começa o labor do dia no convívio da oração. Trabalha espontaneamente no que te cabe fazer. Espalha o serviço em torno, além do próprio dever. À frente de quem precise, não transites de relance. Socorre quanto puderes toda aflição que te alcance. Cultiva a intenção correta. Estende o braço cortês. Escuta com vigilância e fala com sensatez. Esquece a própria pessoa, mas ante o bem coletivo, ampara a causa de todas, na compaixão de olho vivo. Atende aos tratos da vida, na obrigação sem atraso. Defende a própria saúde, comendo no prato raso. Bebe água limpa da fonte. Coloca o banho em rotina. Repousa durante a noite, no estudo e na disciplina. Se a mágoa chega e te fere, exerce a bondade e vence-a. Todo conflito reclama firmeza na paciência. Resguarda a paz em ti mesmo. E em todo mal imprevisto, recorre ao receituário do médico Jesus Cristo. Que ele, o nosso médico divino, possa envolver-nos as almas, os corações, e que, a cada instante, nós possamos estar cada vez mais convictos de que ele nos envolve, que ele nos encaminha, e que podemos nós, com esforço, galgarmos esses degraus e alcançarmos o cume da montanha e dizermos de nós para conosco mesmo: nós vencemos o bom combate. Mais uma vez, nossa gratidão imensa pelo carinho e espero, em outras oportunidades, estar levando um pouco dessa dor, desse sofrimento para os nossos companheiros de Poço da Mata, que têm essa obrigação de ter que nos ouvir sempre e frequentemente. Beijo nos corações. Que Deus os abençoe.